Baba yetu yetu liye mbinguni, yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye, jina lako we litukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni, yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye, jina lako we litukuzwe. Olá, eu sou o pai Marcelo de Logum Edéia. Estamos aqui com o programa Mãe Terra, pelos estúdios da TV Com Santos, sempre trazendo grandes novidades, informações. O programa tem como vontade e desejo sempre de trazer informações em todos os âmbitos da cultura, da saúde, filantropia e na luta do combate em todo tipo de preconceito, intolerância racial, intolerância religiosa e tudo aquilo que se faz necessário para uma sociedade melhor. E como sempre, quero agradecer a audiência do programa Mãe Terra e agradecer também toda a equipe aqui da TV Com, sempre com um trabalho maravilhoso para levar sempre o melhor para todos vocês. Quero falar sobre o nosso convidado, maravilhoso, amigo, parceiro, guerreiro de tantos anos e que todos vocês aqui talvez não conheçam tantos trabalhos que já foram feitos em benefício da nossa sociedade santista. Quero dizer do meu querido amigo e parceiro Ivo Miguel, nosso coordenador da Igualdade Racial. Ivo, muito obrigado pela sua vinda aqui no programa Mãe Terra. Se sentimos honrados e elogiados com tamanho conhecimento, com a sua participação sempre, efetivamente, na luta aqui na nossa cidade e principalmente nos veículos de comunicação, trazendo informações daqueles que não conseguem atingir o seu trabalho, o nosso trabalho no coletivo. Marcelo, quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse programa. Fico muito envaidecido por participar efetivamente. Para os que não me conhecem, eu sou Ivo Miguel, eu estou coordenador de Igualdade Racial e Étnica, já fui presidente do Conselho da Comunidade Negra da cidade de Santos por 3 gestões, né? A minha formação, eu sou formado em Administração, bacharel em Direito e pós-graduação em Política e Estratégia pela USP ADESC. E também, até por... fui aqui honrado com o título de doutor honoris causa. Tenho uma extensa luta em prol da comunidade negra, que muito me deixa, não poderia dizer envaidecido, mas é uma luta constante que se busca para que nós possamos minimizar efetivamente as diferenças raciais que ainda graçam de forma endêmica no âmbito da sociedade, o que nós lamentamos muito. Mas trabalhamos, buscamos e estamos sempre atentos para que possamos eliminar, quem sabe um dia, o fator discriminatório do âmbito da sociedade. Sabemos, né, doutor Ivo, que temos essa luta, né, de constantemente, enquanto militante, de todas as questões de intolerância, preconceito, né? Hoje a diversidade, ela deve ser pelo menos respeitada, né? Sim. As pessoas podem ter gosto, desejos ou não, mas o respeito, isso faz de uma sociedade melhor. Doutor Ivo, nos conte um pouco sobre a nossa coordenadoria, que é tão rica e já tem algum tempo e muita gente não sabe desse departamento, no qual o senhor está à frente há alguns anos aí. Sim. E que tem feito excelente trabalho em parceria com o Conselho da Comunidade Negra, no qual o senhor também foi várias vezes, né, conselheiro e presidente. Fale um pouco para os nossos telespectadores. A coordenadoria da Igualdade Racial, ela vem para poder fazer esse amplexo entre a sociedade civil e o governo. É muito importante que se tenha uma coordenadoria da igualdade racial para que nós possamos, através dela, buscar hoje, através das emendas necessárias, para que possamos implementar políticas públicas que efetivamente venham aqui honrar a nossa sociedade. Agora, a nossa coordenadoria, em conjunto com o Conselho, tem avançado efetivamente em muitas políticas públicas no âmbito da nossa sociedade santista. Eu estive recentemente em um seminário em Brasília e me deparei com muitas cidades do Brasil que não conseguiram ainda ter as políticas públicas que nós já temos aqui no âmbito da nossa cidade. Políticas públicas na área da saúde, na área da educação, por exemplo, como temos 20% de cota para afrodescendentes no serviço público, que tem sido muito importante. Hoje temos quase 10% já de afrodescendentes dentro do serviço público, na prefeitura, nas autarquias, e isso é muito importante, porque eu posso até dizer
que a minha irmã, Dina Elizabeth, que também já foi presidente desse conselho, foi uma das primeiras mulheres negras no âmbito da prefeitura. Veio se aposentar recentemente com mais de 50 anos trabalhados efetivamente pela prefeitura municipal de Santos. Então é muito importante que tenha essa abertura para que nós possamos ter a comunidade negra dentro dos órgãos públicos. Temos também a lei do afroempreendedorismo, o afroempreendedorismo que tem na sua essência, na sua maioria, 90% das mulheres negras arrimo de família. O afroempreendedorismo também tem tido uma pujança muito grande no âmbito da nossa cidade, né? No que tange à saúde da população negra, tão importante, nós estamos agora buscando reeditar o espaço em relação a uma UPA, para ter uma UPA ou um laboratório, seria atendimento. Um espaço para que se volte a ter um atendimento efetivo. Mais específico, você quer dizer, né? Em relação à anemia falciforme. Por coincidência, hoje fizemos um fator informativo para as pessoas em relação à anemia falciforme, já juntando com o trabalho de medição de pressão arterial e teste de glicemia na Praça Mauá, e passaram lá 350 pessoas, e que nós procuramos também informar da anemia falciforme, que é uma doença ainda que não tem um conhecimento que nem deveria ter, não só da população, mas como também a área da saúde ainda carece de ter um conhecimento efetivo em relação a essa doença. Então, na área da saúde, na área da educação, já falei do afroempreendedorismo, né? Entre outras políticas públicas, o Fundo Municipal de Igualdade Racial, que eu acho que é tão importante para que possamos alavancar vários projetos atinentes à comunidade negra. Ainda não temos as verbas que necessitamos, mas buscamos, para que eu tenho certeza que nesse novo governo vamos estar vendo junto na continuação do governo, né? Sim, na continuação. Parabéns aí ao nosso prefeito Rogério Santos, merecido, um homem de pujança, um homem que realmente tem um trabalho e a técnica que se faz necessária para implementar o que se faz necessário no âmbito da cidade de Santos. E né? Principalmente a luta que ele vem fazendo juntamente com a comunidade negra, e toda a vertente de etnias. Doutor Ivo, me diga uma coisa, sabemos que a coordenadoria ela é da igualdade racial e étnica, né? Sim. Então, queríamos informar também as pessoas, eu quero que o senhor até me corrija se eu estiver errado, que a coordenadoria não está ali somente para negros, né? Não, claro que não. Então, existe todas as etnias que podem estar pleiteando e desejando alguma coisa, um diálogo com a coordenadoria, ou uma intervenção dessa coordenadoria? Exatamente. Passa para os nossos telespectadores. A coordenadoria também ela está feita às outras etnias, seja exemplificando como judeu, como árabe, povo tradicional, indígena. Né? Nós temos na própria Constituição do nosso Conselho as cadeiras para o povo cigano, para o povo indígena. Então já temos essa ampliação dentro do Conselho, e a coordenadoria também, por isso que diz que é a coordenadoria de igualdade racial e étnica. Quer dizer que nós precisamos até, nesse novo momento, expandir, informar mais isso. Expandir para que nós tenhamos essas etnias em conjunto conosco. A minha pergunta é muito ampla sobre essa questão da coordenadoria, porque sabemos que Santos é uma cidade muito rica em etnias, até porque aqui foi a entrada de todos esses povos europeus, né? Enfim, de vários outros países que adentraram no Brasil através de Santos. E Santos se alojou muitos judeus, né, muçulmanos, indianos, enfim, pessoas, até mesmo o povo nipom, né? Temos aí uma comunidade nipom, um povo japonês, oriental, muito grande em Santos. Então, às vezes as pessoas querem estar se reportando a um departamento do governo e talvez não tenham o conhecimento e a sabedoria de que a coordenadoria da igualdade racial e étnica. Então, gente, procurando lá o doutor Ivo Miguel, que eu tenho certeza que ele vai estar podendo fazer políticas públicas também para as outras etnias e os menos desassistidos, né, doutor? Com certeza. Eu acho que precisamos ampliar esse espectro nos anos vindouros. Já estou falando como
me colocando, eu estou falando numa provável estada no próximo governo dentro desta... Bom, independente do senhor sempre estar no Exato. governo, o senhor sempre foi um militante, né? Sem sombra de dúvida. De se ressaltar isso, que não é o cargo que lhe fez um militante, Não, sim o seu desejo e idealismo de uma sociedade melhor e igualitária, né? Sim, Isso que é sim. muito importante, isso já vem na sua... acho que no minha seu espírito essência. agarrido de guerreiro, né? Sim. Filho de Ogum, e então eu acredito que isso já faz parte da sua ancestralidade. Sem sombra de dúvida. Doutor Ivo, me fala uma coisa, Ivo Miguel. O racismo, o senhor teve em Brasília, como o senhor disse agora há Sim. pouco, sobre uma reunião, um congresso, alguma coisa dentro dessa performance, né? Isso foi um convite de Brasília, o senhor esteve lá, quais são as informações que o senhor se deparou, novas informações, novas estratégias, leis diferenciadas ou complementadas, o que o senhor trouxe para o povo santista dentro desse conhecimento lá nessa reunião em Brasília? Efetivamente se discutiu muito as mudanças em termos de algumas leis que são atinentes ao Estatuto da Igualdade Racial, mas o que eu também vi muito foi as falas em relação aos quilombolas, né? Ressaltando uma das partes que foi em relação aos quilombolas. Infelizmente, os quilombolas ainda que estão, numa grande maioria, no âmbito do nosso país, continuam desassistidos, continuam sem ter direitos. Os quilombolas legalizam as suas terras, não têm direito ao cultivo, não têm direito à saúde, à educação. Então, está havendo um desserviço em relação ao povo quilombola, para o lado de Pará, Goiás, todos aqueles lados, há um desserviço nesse sentido. As pessoas, o governo ainda não vê de uma forma que deveria ser a estada deste povo nessa terra, esse povo originário que vem já há muito tempo ali se debruçando, mas não tem os seus direitos como deveria, e algumas pessoas relataram como estão dentro de uma vivência praticamente amíngua, sem direitos e ainda sem luz elétrica, sem a saúde chegando. Então, realmente, né? Estão numa condição lamentável. Né? Nós vamos entrar nesse assunto mais a fundo, mas depois de um breve break, nós já voltamos já. A sua saúde dos seus familiares é o bem mais precioso que existe. Para mantê-la, você precisa de um bom plano de saúde. Com uma rede credenciada em toda a Baixada Santista, com médicos qualificados e atendimento humanizado, e uma ampla rede própria com uma excelente retaguarda hospitalar. Além de uma farmácia com descontos e preços imbatíveis, e o Santa Saúde Odonto para cuidar da sua saúde bucal. Conheça o Plano Santa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvconsantos.com. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta com o programa Mãe Terra aqui pelos estúdios da TV Com Santos, num papo, numa informação maravilhosa
com esse guerreiro Ivo Miguel, né, militante no movimento negro, coordenador da igualdade racial aí, e étnica. Falamos sobre tantas coisas pertinentes que muitas vezes o poder público está inserido na sociedade de fato, efetivamente trabalhando em prol da sociedade, e que muitas vezes a sociedade não tem o conhecimento desses departamentos, que é de suma e grande importância para uma sociedade melhor. Doutor Ivo, o senhor estava falando sobre a questão que o senhor esteve em Brasília, né? E que lá nessa reunião houve muitos manifestos dos povos quilombolas, que também já vem vindo esse trabalho, essa luta constantemente, até já com leis que amparam, mas mesmo com leis as coisas se tornam ainda difíceis, ainda estão difíceis. Sim. E também os povos tradicionais, né? Indígenas, que também têm sofrido grandes ataques em todos os âmbitos com a nossa sociedade urbana, né? Sim, sim. Como eu dizia, em relação aos quilombolas, infelizmente, os quilombolas continuam numa condição subserviente, né? E o que muito está deixando esse povo preocupado, né? De não ter os seus direitos garantidos. Mas eu vi um fator importante que foi falado lá em Brasília, que são os consórcios, né? Então, o que seria o consórcio? Santos poderia estar... Nós vamos querer buscar algo em termos da área de saúde, vamos dizer, em relação à anemia falciforme. Então, nós fazemos um consórcio aqui com as cidades adjacentes de Santos para fortificar e fazer uma reivindicação maior ao governo, tanto a nível estadual como federal. Então, um grande avanço que eu vi e que já se processa em alguns territórios é os fatores dos consórcios. É algo a ser conversado aqui com os conselhos da região, para que nós possamos amanhã estar criando um consórcio para reivindicarmos políticas públicas, seja na área da saúde, educação, trabalho, empreendedorismo, todas as áreas afins, porque isso fortifica, né? Isso dá uma amplitude para que se possa buscar através do Estado e até federal o que se reivindica, né? E até se falou muito, né, o que eu acho que é importante é que através desse consórcio você possa buscar verbas com os deputados que são inerentes à sua região. Que é muito importante, que é muito né? Importante, até porque né? Foram eleitos pela região. Exatamente. Então, isto é... E que muitos deputados reclamam, o que foi falado lá, que não tem esse clamor de alguns lados, de alguns estados. Então eu acho que nós aqui é o momento de nos aglutinarmos nesse sentido, ver o que é mais premente para a região como um todo e para que nós possamos então buscar o que se faz necessário para alavancar uma política que esse consórcio ache e entenda que é melhor no momento. É se aglutinar para poder ir buscar. Porque eu acho que de forma separada, por exemplo, a nossa cidade é a cidade que mais avançou em políticas públicas inerentes à comunidade negra. Mas não é isso só que se quer. Nós queremos que toda a região avance de uma forma estruturada para que nós possamos buscar outros objetivos maiores. Então eu achei que esse fator dos consórcios foi um dos fatores mais importantes e preponderantes que foi falado e debatido lá. E se tirou... E vai se sair um documento que é do todo que lá estava, né? Um documento com algumas perspectivas que se tem atinentes a alguma lei. Esse documento deve estar sendo lavrado e ele depois deverá ser como se fosse uma carta enviada a toda os fatores de igualdade racial em todo o âmbito de todas as cidades do Brasil. Muito importante isso para que ali possa se ser um norteador, né? Isso, eu acho que isso é importante Exatamente. até nas políticas públicas, que o país, do modo geral, que a problemática muitas vezes é a mesma, alguma coisa ou outra que é uma questão regional, né? Mas que na base como um todo a base do racismo, seja Sim. ele de qualquer âmbito, é um problema nacional e que isso possa, né, abranger numa linguagem plural, né, inerente aos problemas e principalmente ao problema, né, do racismo em si, para todos estarem falando a mesma linguagem e reivindicando os mesmos desejos ao governo federal, estadual e municipal, sim. né? Veja bem, Marcelo, nós saímos recentemente de uma eleição
e num primeiro momento, não já nesse segundo turno, mas num primeiro momento, de quase 600 municípios, nós não tivemos nem 5 prefeitos negros, né? Num país que tem mais de 56% da população negra, isso é um demérito muito grande. Então, quando nós falamos em consórcio, nós também falamos em nos aglutinarmos efetivamente, porque para que possamos estar amanhã dentro da política. Porque, por exemplo, os evangélicos têm uma bancada lá na Câmara Federal, vamos dizer, tem a bancada dos ruralistas. Nós precisamos ter uma bancada da comunidade negra para que nós então possamos efetivamente avançar nas políticas atinentes à igualdade racial. E hoje nós não temos, nós estamos muito desaglutinados. Então nós temos que nos aglutinar, nós temos sim que começar a entender que nós precisamos colocar os nossos para que nós possamos ter representatividade. Por mais que você amanhã tenha um entendimento de determinados deputados em relação a algumas políticas que lá vão ser votadas na Câmara Federal, mas se você tem uma bancada específica para poder defender, a coisa caminha de uma forma mais objetiva, né? Então é isso que nós necessitamos também, é sabermos votar nos nossos. Eu acho muito importante isso, porque os avanços vêm através das informações. E ao passo de que alguns espaços públicos não têm esse conhecimento de deficiência dentro dessa sociedade, ou preconceito, ou racismo, seja ele em todos os âmbitos, os próprios governantes acabam não fazendo políticas entre eles, ou leis que possam favorecer ou fortalecer as que existem, que já são inerentes aos problemas. Sim. Que temos aí muitas leis que foram aprovadas, mas que na prática sabemos também que não funciona dessa forma, né, doutor Ivo Miguel? Sim. Mas tudo passa por nos fortalecermos. Porque não adianta uma voz aqui, outra voz ali. Não ecoa. Não ecoa. O eco, ele não tem resposta. Mas quando você pega um grupo que se une e fala num todo, essa voz ela vai e ela tem um retorno. Então é isso que nós precisamos entender. Eu posso dizer, como o senhor também tem ciência disso, que o governo de nossa cidade, ele sempre foi muito sensível às nossas causas. Eu não tenho conhecimento de uma política pública atinente à comunidade negra que não tenha sido aprovada, primeiramente pela Câmara dos Vereadores, que temos que também contar com os vereadores que são nossos parceiros, e o prefeito depois corrobora com aquilo que vem lá da Câmara. Então, independente que nem não ter sido um governo de esquerda, mas nós tivemos aqui governos, primeiro com Paulo Alexandre Barbosa, depois com Rogério Santos, que foram muito sensíveis e têm sido sensíveis às nossas causas, nos escutando, abrindo determinados espaços, que eu não vi nesse seminário, em 80% das cidades do nosso país não avançaram. Puderam participar, né? Não avançaram em políticas públicas que nem nós avançamos aqui. Sim, no diálogo. Nós aqui, de alguma forma, temos apenas que implementá-las mais efetivamente, mas temos plenamente aprovadas políticas nesse sentido. O Ivo, me diga uma coisa, sabemos que Santos é a vanguarda do negro, né? Até porque, como foi dito agora há pouco, a entrada do negro, né? A questão do escravagismo, coisa e tal, Santos tem toda essa vanguarda, essa história do negro, e sabemos que ainda existe racismo nessa cidade, na região, e estrutural, religioso, intolerância, enfim, do modo geral. E ainda o senhor sente essa presença sobre essa questão? O racismo... Vivenciando, mesmo como um representante do governo, com um braço do governo, como representante de uma coordenadoria? Eu costumo dizer que o racismo, infelizmente, ele graça ainda de forma muito forte no âmbito da nossa sociedade. Eu, às vezes, escuto algumas falas, eu nunca sofri uma forma de racismo. O racismo, ele está no todo dia, em todo lugar. De repente eu saio daqui, eu vou até um shopping, eu estou andando no shopping e de repente eu me deparo
com segurança que fica me observando. Eu adentro no supermercado, eu ou qualquer outra pessoa negra passa pelo mesmo processo, quando vê está sendo seguido. Eu, comigo mesmo, eu corro na praia 3 vezes por semana, eu vou pela areia quando venho por cima, entre Gonzaga e Boqueirão, eu me deparo com algumas senhoras que uma distância de 5 metros, se agarram veementemente à bolsa, como se eu fosse assaltá-las, né? Então, as práticas, elas continuam. Ainda são elas são latentes. as mesmas. Eu estive recentemente num jantar em São Paulo, eu estava ao lado do banheiro, aguardando a minha namorada que estava por sair, e saiu uma outra moça do banheiro. E ela chegou, me olhou dos pés à cabeça, olhou bem, né, primeiro, mas depois ainda falou, como é que eu faço para poder ir para aquele andar superior lá? Né? Eu olhei bem para ela, né, mas eu aí achando até que o senhor era um segurança. como se eu fosse um segurança, sem demérito nenhum, naquela indumentária que eu estava, mas estava num terno preto, mas outros fatores ali demonstravam que eu não seria um segurança. Mas é sempre aquela visão que o homem negro que ali está, de terno, ou ele é um segurança, ou ele é uma sempre pessoa um subalterno. uma pessoa que está para fazer, sem demérito nenhum, por um segurança. Mas não era o meu caso, estando ali naquela condição. Mas é a forma que ainda é visto pela sociedade, né? E que nem o senhor falou, é o racismo estrutural, realmente as estruturas, né, elas continuam corrompidas nesse sentido de ainda não oportunizar o negro como ele deveria, para ele ter acessibilidade de uma forma igualitária. O doutor Ivo Miguel, me fala uma coisa sobre a lei estadual do racismo, já que estamos entrando nisso, bem brevemente. Qual a importância dessa lei? Essa lei, ela aqui no âmbito da nossa cidade, ela veio, a importância dela é que ela pune administrativamente os crimes de racismo. Ou seja, o integrante do poder público, ou seja, um funcionário público que cometer o ato de racismo no exercício da sua profissão, né, ele está sujeito, obviamente, às leis atinentes, né, mas ele ainda tem mais algumas implicações por ele cometer no exercício de sua função. Então, é a punição que sofre a pessoa que está ali no exercício da sua função e acomete o crime de racismo. E essa lei ela é ampla, ela também fala do crime de racismo que tem contra as religiões de matriz africana, a punição que tem também. Então, ela vem de uma forma homogênea, criminalizar todas aquelas pessoas que cometam o racismo no exercício público. Ou seja, se o senhor for a uma prefeitura e alguém quiser barrá-lo pelo fator da sua indumentária, né, ele, se não tiver a forma de se colocar, ele vai estar cometendo um ato de racismo. O nosso programa é tão curto e tão breve, mas eu pediria que o senhor voltasse aqui, porque eu acho que essa pauta, tenho certeza que essa pauta é muito importante para todos nós, e tenho certeza que nossos telespectadores do programa Mãe Terra querem muito a profundidade desse conhecimento, e pediria que o senhor voltasse no nosso programa. Eu sei que o senhor é um homem muito gentil e trazendo grandes informações, que a riqueza é tanta que precisamos de um programa maior. Mas vou trazer aqui o nosso querido Ivo Miguel, coordenador, para o próximo programa, tá? Para estarmos trazendo várias informações mais latentes sobre os problemas do racismo, seja ele de qual âmbito, e ele trazendo também grandes informações de avanços, é claro, e de soluções que Santos e a região têm trazido e têm sofrido, mas coisas boas também, tá? Deixo aqui meu querido axé a todos vocês, suas considerações, meu grande agradecimento pela sua vinda, Ivo Miguel, desejando que no próximo programa a gente consiga conseguimos trazer mais informações minuciosamente, e suas considerações para o nosso programa. Marcelo, eu quero agradecer a oportunidade de estar passando um pouco daquilo que eu procurei amealhar nos passados anos, trabalhando em prol da causa, da forma de buscar de forma igualitária estarmos no âmbito da sociedade, que não é nada mais do que isso, e estou à disposição para que no próximo momento possamos dar continuidade desse diálogo agradável aqui
em relação às políticas públicas atinentes à comunidade negra. Muito obrigado. Bem, quero agradecer a todos vocês, os nossos apoios, a Floricultura Gardênia, meu querido Felipe, ao Ilê Dogum, lá com a nossa querida Bruna, e também agora a nossa apoio, né, com as nossas canecas lindas do programa, que é a Genial 013, maravilhosa. Beijo a todos vocês e no próximo programa nós temos mais informações. Axé a todos. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu amina. Baba yetu yetu liye funjina lako weli tukuzwe. Baba yetu